Olá, bom dia, graça e paz. Amém? Estamos iniciando a nossa segunda carta de Paulo aos Coríntios. E é interessante essa carta, né? De todas as epístolas de Paulo, esta é a mais pessoal. Paulo aqui vai trazer revelações do seu coração, dos seus sentimentos mais íntimos e de seus motivos mais profundos. Amém? É uma defesa do seu apostolado, e nós precisamos entender qual o propósito que Paulo estava escrevendo essa carta. Ela foi dirigida, né? Depois de Paulo escrever a primeira carta em Éfeso, que nós já comentamos aqui. Paulo possivelmente foi a Troade, onde esperou Tito, que devia trazer em uma carta, uma resposta de Coríntio. E desapontado em sua expectativa, Paulo foi a Macedônia, onde encontrou Tito, que lhe deu as novas de que a igreja, na sua maioria, tinha aceitado as suas exortações da primeira carta, mas que havia ainda uma pequena minoria que recusava a sua autoridade. Então, para consolar e animar os primeiros e admoestar os últimos, Paulo escreveu esta segunda carta. Por que ela foi escrita? Ela foi escrita para consolar os membros arrependidos da igreja, para também admoestar a minoria rebelde, para admoestar também os irmãos contra os falsos profetas e para resistir aos ataques feitos contra o ministério de Paulo por esses falsos mestres, que negavam até mesmo que Paulo era apóstolo, porque ele não tinha andado com Jesus. Então, é muito interessante nós observarmos que essa carta, ela tem, assim, uma aplicação pessoal muito importante. E nós precisamos entender, né, por essa carta aqui, qual o verdadeiro significado do ministério. Em que está baseado o verdadeiro significado do ministério? E só pode estar baseado numa comissão feita por Jesus e num coração cheio de amor e uma vida desprendida, para que, através desta pessoa, a obra de Deus possa ser feita sem impedimento, amém? Com muita garra, com muito esmero e com muito esforço. Então, já aqui no capítulo 1, no prefácio e saudação, nós vamos ver as ações de graça de Paulo pelas consolações que Deus lhe concedeu. Porque quando Deus chama alguém, essa pessoa precisa entender que quem vai capacitar, quem vai instruir, quem vai consolar ela é Deus. Amém? Muitas vezes nós estamos esperando os homens, nós estamos esperando nas pessoas. E por causa disso nos frustramos e temos que ter cuidado para não sermos negligentes com o dom que Deus nos vocacionou, os dons que Deus nos deu, que Ele nos chamou para nós desempenharmos. Amém? Então, aqui no capítulo 1 vai dizer: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Coríntio, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverdes em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que também nós padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida nos desesperamos. Mas já em nós mesmos tinha a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e nos livrará, em quem esperamos também, que nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dados graças a nosso respeito. Então, Paulo vem exatamente, né, falar a respeito dessa questão da consolação, que Paulo, ele diz aqui que Deus, ele é
o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Ou seja, se existe alguma consolação e se existe alguma misericórdia, isso está em Deus. Amém? Daí, por isso que quando Davi, confrontado por Natã, foi perguntado, você vai escolher o quê? Cair na mão dos seus inimigos ou cair na mão de Deus? E Davi disse, eu prefiro cair na mão de Deus. Amém? Porque nós precisamos entender, irmãos, Deus, ele é cheio de misericórdia. São as misericórdias do Senhor a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. E nós precisamos, através dessas misericórdias, tirar um aprendizado para que nós possamos consolar aqueles que estiverem também atribulados, passando por situações complicadas e diversas. A vida, ela é uma caixinha de surpresa, né? Nós precisamos entender isso. Nem sempre o leite vai ser branco, a grama vai ser verde, o céu vai ser azul. Muitas vezes nós vamos enfrentar tempestades, e tempestades na vida como essa aqui, que a nossa esperança muitas vezes quer partir, muitas vezes nós nos desestimulamos até mesmo de viver, queremos entregar os pontos, muitas vezes nos sentimos pressionados, né, por fora e por dentro. Então é muito importante nós, ao lermos essa carta, nós entendemos o propósito de Paulo, amém? A consolação que ele recebeu e o que ele faz, ele não faz por ele mesmo, mas ele faz primeiro por Jesus, que o salvou da morte, amém? Da morte eterna, né? E aqui também especificamente ele vai ter um grande livramento, né? Que ele está relatando, porque essa carta vai ser uma defesa do ministério de Paulo. E vai ser uma carta onde ele vai abrir o coração dele. Amém? É bem verdade, tem coisas aqui que ele diz que não deveria nem falar. Mas ele está falando exatamente para advertir aqueles que ainda não consideram o seu apostolado como legítimo. Então é muito importante, quando estivermos lendo e quando eu estiver comentando, eu vou falar muito sobre isso nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Então ele diz aqui que chegou um determinado momento que eles tinham a sentença de morte. Amém? Mas ele diz, olha, isso aconteceu para que nós não confiássemos em nós mesmos, amém? Mas em Deus, que ressuscita os mortos, no versículo 9, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Então, diante das tribulações, o que é que acontece? O inimigo, ele tenta nos prender, ele tenta nos matar, ele tenta nos destruir, mas a igreja ora, amém? E Deus, com o seu poder, intervém, com a sua graça, com o seu favor, com a sua misericórdia, intervém. E nós somos livres. Então, nós precisamos entender essa parceria que o apóstolo está querendo mostrar. Aquele que planta, aquele que rega, não é nada. O mais importante é Deus que dá crescimento à obra dele. Então é importante nós entendermos que enquanto estamos plantando, ou regando, ou colhendo, nós precisamos sermos participantes uns dos outros, ajudando uns aos outros, estimulando uns aos outros, orando uns pelos outros, tendo misericórdia e compaixão uns pelos outros. Amém? Então, é muito importante nós entendermos isso. Então, Paulo, ele vai agora, a partir do versículo 12, né? Falar a respeito, porque demora a sua ida, né? Então, é muito importante nós entendermos isso. Simplicidade é o oposto da duplicidade ou tortuosidade, algo de que Paulo foi acusado por muitos dos seus críticos. Amém? Então, aqui ele diz, porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Porque nenhuma outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis, e espero que também até o fim a reconhecereis. Como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, com essa confiança quis primeiro e ter convosco, para que tivesses uma segunda graça. E por vós passar a Macedônia, e da Macedônia e outra vez ter convosco, e ser guiados por vós a Judéia. E deliberando isso, usei porventura de leviandade? Ou que delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim, não ou não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não.
porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve o sim, porque todas quantas promessas há em Deus, são neles o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho ido até agora a Coríntio, mas que não, te, não tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porque pela fé estáis de pé. Então, Paulo, ele está trazendo essa consciência aqui, amém? Defende a sua autoridade e diz, ele não foi até lá para não usar dessa autoridade para, vamos dizer assim, exercer disciplina, mas para que, cheio de misericórdia, confiando em Deus, que os coríntios, pela fé e pelos ensinamentos deixados por Paulo, eles iriam avançar, iriam crescer. Amém? Então, nós estamos apenas começando, amém? Vamos com calma e vamos aprender bastante. Hoje à noite, né, nós temos a primeira reunião dos jovens, Geração Viva, e eu conto com você, que é pai, amém? Você que é jovem na igreja, adolescente, para estarmos juntos a partir das 20 horas. Então, que Deus te abençoe e tenha um bom dia.